Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Renault e é com muito prazer que hoje eu vou falar sobre um insight, uma ideia que eu tive durante a realização do meu trabalho de mestrado. Acho que a grande maioria aqui sabe que eu estou fazendo um mestrado de Direito Penal e o professor, ele, a cada final de módulo, ele sempre passa trabalhos monográficos, né? E passou um trabalho e eu me inspirei profundamente e resolvi utilizá-lo como dica para você que pretende a liberdade provisória do seu cliente, que você que pretende aumentar as chances, né, dessa liberdade, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, se é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Roberta Andrani Renault, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal. Se você precisar conversar comigo, marcar alguma consultoria, o telefone está na tela, o WhatsApp, tá bom? E se quiser também tirar dúvidas sobre os assuntos que estão sendo divulgados aqui no canal, fica à vontade. O meu compromisso com você é prestar informações sobre o funcionamento de um processo criminal na prática, para que você consiga entender, independente de ter feito uma faculdade de direito, não importa. O importante é que você tenha o interesse em aprender. E eu estou aqui para isso, para tentar te ajudar, ok? Mas vamos voltar ao vídeo? Imagina o seguinte: imagina que a família, sempre a família, né? Pelo menos 99% das vezes é a família que nos procura. A família procura você desesperada, dizendo que o parente foi preso. E houve a prisão em flagrante, prisão preventiva, enfim. Eu tenho até já muitos vídeos aqui no canal falando sobre as várias espécies de prisão, né? E aí você fica à vontade depois para assistir. Mas o que acontece? Nesse momento em que a família te procura, o que que você vai fazer? O que que a maioria, pelo menos, dos advogados fazem? Eles entram em contato com a família, procuram entender toda a história, depois vão visitar o cliente, que está preso na unidade prisional, conversa com esse cliente, procura entender a versão dos fatos dele, e aí, depois disso, o advogado ele monta uma tese e uma estratégia defensiva. O que que é a tese? Os fundamentos que ele vai utilizar para tentar a revogação da prisão ou liberdade provisória. E a estratégia é a forma como ele vai fazer isso. Ele vai fazer através de um habeas corpus, ele vai fazer através de uma resposta à acusação, ele vai fazer a audiência de custódia. De que forma que ele vai apresentar esse pedido? Muito bem. E além disso, o advogado também, um advogado cuidadoso, né? Ele vai pedir à família para que reúna vários documentos que possam demonstrar que o cliente dele tem residência fixa, que o cliente dele tem trabalho, ainda que não tenha vínculo empregatício, que tem pessoas no convívio desse cliente que gostam muito dele, que podem falar da conduta ilibada dele, enfim. Aí o advogado reúne essa documentação, já ouviu a versão, já fez o pedido e agora ele vai lá despachar com o juiz, com o desembargador, com o ministro, seja lá quem for. É isso que geralmente acontece. Está errado? É claro que não, mas isso é o básico, isso é o mínimo do mínimo, né, que nós devemos fazer. Esse exercício vamos voltar lá para o exercício que eu falei do mestrado, ele me fez pensar numa estratégia que eu já venho adotando há algum tempo, né, ao longo dos meus 25 anos de advocacia criminal, que é a estratégia da visão ampla, da visão de águia. Não adianta você só pensar na sua tese defensiva, porque o advogado geralmente, quando ele assume uma causa, ele acaba tomando as dores do cliente, principalmente se é no início da carreira, né? Há uma confusão aí. E o advogado ele tem que se separar emocionalmente um pouco para que ele possa exercer a profissão dele com cautela, com isenção. Uma pessoa emocionada, uma pessoa que está envolvida, ela não consegue fazer o trabalho perfeitamente. E é justamente o contrário que acontece. O advogado toma as dores do cliente, acredita que aquela tese que ele desenvolveu é a melhor possível e defende com unhas e dentes.
Só que para você conseguir montar uma estratégia defensiva e uma tese defensiva, você precisa pensar em quem vai ouvi-la. Quem são as pessoas que irão julgar o seu pedido? É um magistrado de uma vara criminal? É uma câmara criminal composta por desembargadores? Não, é o STJ, é o STF, pouco importa quem vai apreciar. Você precisa entender o que passa na cabeça do Poder Judiciário. Então, se é o juiz da primeira vara criminal da comarca da capital que vai analisar o seu pedido, eu vou entender quem é esse juiz, eu vou entender que tipo de entendimento ele adota com relação à liberdade provisória, eu vou olhar julgados anteriores dele, eu vou me virar para entender o posicionamento, se ele é uma pessoa mais garantista, se ele é uma pessoa mais voltada, mais endurecida, né, que é linha dura. E quando eu sei os argumentos desse juiz, eu tenho mais facilidade de contra-argumentar. Eu vou fazer a minha tese defensiva de uma maneira em que eu possa acabar com todas as objeções do juiz. É como se fosse um vendedor. Um vendedor que encontra um possível cliente. O cliente apresenta vários impedimentos. Ah, isso é muito caro. Ah, agora eu não preciso, vou comprar mais tarde. Eu tenho prioridade com outras coisas. E se o vendedor não tiver uma boa lábia, uma boa estratégia, ele não consegue vender. A mesma coisa com o advogado. O advogado ele precisa entender como pensam os julgadores. E nesse trabalho de mestrado, o professor apresentava a situação de um rapaz que estava morando num hotel, né? E esse rapaz tinha sido acusado de crime sexual e colocou várias situações, contou da vida dele e pediu para que nós nos posicionássemos como um juiz que não acredita na revogação da prisão preventiva. E depois nos posicionássemos como advogados pedindo a revogação da prisão. Você percebe? Você vai analisar friamente todos os argumentos que o juiz pode utilizar contra o seu cliente. Quando você tem isso em mãos, fica muito mais fácil para você preparar a sua tese. Eu espero que vocês tenham compreendido. Esse é um mecanismo muito bacana e que vai aumentar consideravelmente as chances de defesa do seu cliente, tá bom? Eu quero deixar um outro recado aqui. Eu fiz um vídeo sobre tráfico privilegiado, sobre o enunciado de uma súmula do Supremo Tribunal Federal que beneficia vários condenados por tráfico privilegiado que passarão a cumprir as suas penas fora da unidade prisional. Fiz esse vídeo no canal e chamei vocês para participarem de uma aula onde a gente entenderia exatamente o que casos são esses, né? São todas as situações, como redigir as peças, qual é o passo a passo para ser tomado nessas situações. Então, se você não assistiu o vídeo que está aqui gratuito no canal, eu vou deixar o link. E se depois de assistir o vídeo você quiser se aprofundar no tema, a aula já está gravada e ela está à venda. Quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, tá bom? Quero aproveitar e desejar para vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e segunda-feira a gente volta. Olha, um beijo muito grande, fiquem com Deus. Tchau!